tarde. Nós estamos gravando uma aula de redação para o terceiro ano do ensino médio. E assim, essa nossa aula, a princípio, vai ser uma aula de recapitulação. Então a gente vai recapitular algumas coisas que a gente estudou no início. E aí a gente vai tentar evoluir e se surgir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Mas assim, gente, como vocês sabem, nosso terceiro ano é uma revisão dos conteúdos que já foram apresentados no primeiro e no segundo ano. Então, a gente iniciou o ano falando sobre as competências do Enem, né? Quais são as competências. Lembrando que o nosso foco é na competência 1 e na competência 5, que é a competência que vai dar conta do processo de introdução e depois também da proposta de intervenção, que é a competência 5. E a gente viu alguns exemplos de redações, a gente viu como se constrói um projeto de texto, falamos sobre isso na última aula, produzimos algumas redações e redação é prática. Já diria João Cabral de Melo Neto, não tem nada, o ato de escrita não tem nada a ver com inspiração, é transpiração. Então, para vocês que estão no ensino médio, ainda estamos de quarentena, aproveitem esse tempo para vocês escreverem. Se quiserem mandar os textos para mim, vocês sabem que não tem problema, podem mandar. Será um prazer para mim ler os textos de vocês e ajudar vocês nesse processo de melhoramento de escrita. Então, o que eu vim falar, a aula que eu pensei hoje é falando sobre argumentos, né? Porque a gente parou, a nossa última aula foi sobre a construção do plano de texto ou plano de tese, que é uma coisa que vocês supostamente já aprenderam no segundo ano e que agora vocês vão colocar em prática. Então, assim, hoje eu resolvi falar um pouquinho de argumentação, porque tem a ver com repertório, porque a nossa próxima aula vai ser uma aula dedicada à introdução, né? A gente vai falar sobre os vários tipos de introdução, mas isso vai ser na nossa próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre argumentos sobre determinadas temáticas. Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente tem que defender uma posição diante de um tema, a gente tem que utilizar estratégias de desenvolvimento de uma tese, nós temos que relacionar os parágrafos de desenvolvimento entre si dentro de um texto dissertativo, a gente tem que analisar bem os textos motivadores e usá-los como fonte de argumento de defesa de um ponto de vista. Só uma pausazinha aqui. A gente tem que saber, às vezes a gente acha que aqueles textos, eles não nos ajudam, mas vocês têm que saber analisar, interpretar e utilizar o texto motivador. Às vezes, surgem para a gente temáticas nas quais nós não temos tanta afinidade. Então, os textos motivadores, eles servem para dar uma ajudada no nosso plano de argumentação. Lembrando que você vai ter que citar a fonte direitinho para evitar plágio. Eu já expliquei isso para vocês, hoje eu estou só retomando. E evitar clichês, sair do óbvio, né? Já falei para vocês. Primazia e destreza linguística na escolha lexical, ou seja, vocês vão ter que ter um repertório léxico muito grande. Quando eu estou falando em léxico, eu estou falando de palavras, e aí vocês vão ter que ter primazia e destreza linguística. Então vocês vão ter que assumir o ponto de vista. Esse ponto de vista pode ser um ponto de vista de concordância, de discordância, ou de concordância e discordância parcial. Quando eu falo sobre concordância, eu estou falando como pensamos do mesmo modo que o autor do texto apresenta. Isso eu estou falando em diálogo com o texto motivador. Você pode discordar, né, quando você tem um pensamento diferente, mas é lógico que você tem que ter um pensamento para refutar. E você não pode refutar com achismos também, que fique bem claro isso. Jamais diga eu acho. Não é assim que funciona na redação. E nós temos a concordância e discordância parcial, como você concorda em partes. E aí você vai ter que dizer qual é o aspecto em que você concorda e qual é o aspecto em que você discorda, evitando ficar em cima do muro, né? Também. E aí nós temos aqui um exemplo que eu sempre dou nessas aulas de redação e para reforçar vocês. Diante da seguinte proposta: nenhum homem é uma ilha. Teríamos as possíveis respostas. Resposta número 1. O homem pode viver isolado. A solidão propicia o autoconhecimento e fortalece a capacidade de superação.
Ou proposição 2, não. Nenhum homem vive senão em grupo, pois é um ser sociável e só sobrevive graças à divisão do trabalho. Então repare que existe um ponto de vista que concorda e um ponto de vista que discorda. E aí nós temos a destreza lexical. Quando eu falo de destreza lexical, eu estou falando de preocupação com as palavras que vocês vão colocar no texto de vocês. Então, evitem as redundâncias, evitem repetições. Capacidade de apresentar um vocabulário rico e coerente diante do tema apresentado na proposta de redação. Evitar redundâncias na escritura do texto. Os famosos vícios de linguagens herdados da tradição oral. E aí onde a gente precisa diferenciar oralidade de escrita. E a gente estudou isso no segundo ano do ensino médio. Quando a gente fala que a oralidade ela é mais espontânea, quando eu estou falando, quando eu estou conversando, eu sou mais espontânea, né? Quando eu não estou fazendo um discurso mais elaborado, raramente, quando eu não estou com um grupo de pessoas conhecidas, raramente eu vou me preocupar com a maneira que eu estou falando. Já a escrita, ela precisa de uma organização, ela precisa de um pensamento maior para ser colocado em prática. Então, quando você vai escrever, você deve se preocupar com as questões gramaticais, com as questões de estilo, com as questões de organização textual, início, meio e fim, a paragrafação, tudo isso. Então, quando você vai escrever, você tem uma preocupação a mais. Então, você tem que evitar que a tradição oral se incorpore no seu texto escrito. Evitar traços de oralidade nos textos escritos. Acontece muito na literatura, mas a literatura permite isso, uma vez que a literatura é ficcional, tá? Então, esses traços da oralidade a gente não deve trazer para o nosso texto escrito, ainda mais vocês que são futuros vestibulandos, vão prestar o Enem ao final desse ano. Se você tem o costume de empregar a sua oralidade aos seus textos, trate de ir esquecendo essa prática, tá bem? E às vezes a gente acaba falando coisas que são redundantes. Por exemplo, hemorragia de sangue, baseada em fatos reais, entrar para dentro, rolou escada abaixo. Se pergunte, existe hemorragia sem sangue? Não existe. Todo fato é real. Não precisa você dizer que é fato real. Todo fato ele é real. Você entra para dentro e não tem como você rolar escada acima. Então você tem que evitar essas proposições no seu texto para que a sua redação não fique repetitiva e desconte na construção do seu texto, porque os avaliadores vão avaliar os textos de vocês minuciosamente. Então evitem tais coisas. Nós temos atenção aos parônimos. Parônimos são palavras que apresentam um sentido diferente, mas têm muita semelhança na escrita e na pronúncia. Por exemplo, o emprego do e e do i. Delatar, denunciar. Dilatar, retardar. Descrição, representação. Descrição, reserva. Destratar, insultar. Destratar, desfazer um contrato. Emitir, lançar fora. Emitir, fazer entrar. Informar, colocar em uma forma. Informar, avisar. Iminência, excelência ou altura. Iminência, proximidade. Então, assim, vocês têm que ter cuidado com esses parônimos. E também devem ter cuidado com a capacidade de interpretação. E aí a gente entra na nossa aula de interpretação textual, quando esse nosso acesso a esses textos, a leitura de tais textos vão ajudar a gente a interpretar melhor os textos que vão surgir para a gente. Às vezes o nosso texto motivador pode ser um poema, pode ser a letra de uma música, então você vai ter que estar preparado para interpretar tais proposições. Lembrando, já que a gente está falando em interpretação e leitura, que a gente deve continuar a leitura do nosso livro, Vidas Secas. Teremos uma avaliaçãozinha sobre esse livro. Depois eu vou dar mais informações para vocês, mas eu gostaria que vocês continuassem com a leitura desse livro. Lembrando que é um livro, um clássico da literatura brasileira, que por muitas vezes aparece nas provas. Então vamos lá. Algumas vezes aparecem pinturas históricas, letras de músicas ou poemas motivacionais, do texto motivacional.
É comum uma explicação sobre a proposta apresentada, mas se espera que o aluno saiba dialogar com o que for apresentado ao construir seu texto. O que é isso? Se cai, por exemplo, uma letra de música, como cai muito depois vocês procurem a letra da música Índios da Legião Urbana, Tempo Perdido, Comida. Eu acho que eu não estou lembrando qual é a banda que toca essa música, mas são letras que falam sobre a realidade, falam sobre as nossas questões interiores, falam sobre questões históricas e elas são postas lá para que vocês façam um diálogo entre aquilo que é apresentado e a realidade. Então, vocês têm que ter a capacidade de interpretação, de captar a mensagem que é repassada para vocês através de tais coisas. Então, algumas vezes aparecem pinturas históricas, letras de músicas e poemas. Espera-se que o aluno saiba dialogar com o que for apresentado. Quando fala dialogar, é que você pegue aquilo que foi apresentado para você na prova e saiba relacionar ao argumento que você defende no seu texto, né? É isso que se espera quando você coloca esse tipo de texto. Então, vocês têm que ter o costume de interpretar não só textos científicos, mas também esses textos ficcionais e textos culturais que também nos representam. Então, assim, essa aula de hoje era basicamente para falar dessa argumentação, falar dessa relação, do argumento com aquilo que é posto para a gente, falar, né, de que vocês precisam elaborar um projeto de texto antes de passar para a reescritura. E aí, na nossa próxima aula, como eu falei para vocês, eu vou entrar na introdução. E a gente vai estudar parte a parte da constituição da redação. Começando pela introdução, obviamente, depois a argumentação e, por último, a gente vai falar sobre a conclusão e como criar uma proposta de intervenção que fuja do óbvio, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, deixem nos comentários e gostaria que vocês continuassem a produzir as produções que estão colocadas lá no livro, né? E que continuassem com a leitura do nosso livro. E se vocês quiserem produzir redações e mandar para eu ler, não tem problema. Vocês podem deixar na escola, podem mandar para mim de alguma maneira. Não importa, se vocês conseguirem escanear e quiserem mandar, fiquem à vontade. E lembrando, continuem a produção. Eu sempre falei para vocês que a gente ia produzir em torno de 4 redações por mês. Eu espero que mesmo nesse tempo de quarentena, vocês continuem a produzir essas redações para que eu possa corrigir depois e tentar melhorar os aspectos que vocês estão falhando. Esse é o último ano, é um ano importantíssimo. Usem esse tempo que vocês estão em casa a favor de vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigada, até a próxima aula.